Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. Fala galera, comigo no programa De Frente com a Lente, George Wagner, para tratar sobre o kitesurf em Fortaleza. Roda a vinheta, jogador! Fala galera, aqui comigo no programa De Frente com a Lente, George Wagner, o cara que vai falar com a gente sobre kitesurf. Muito boa noite, George Wagner. Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí, está acompanhando a gente. Vamos falar um pouco da cultura do kitesurf, um pouco do histórico do kitesurf aqui no nosso estado, né? Como ele vem se desenvolvendo na nossa cidade, principalmente na Barra do Ceará, Marco Zero de Fortaleza. Então, senta aí que vem história. O George Wagner, que é um cara altamente conceituado. Mas antes de conversar com o George Wagner, vamos aqui aquela breve aula de história sobre o esporte. O kitesurf, ele surgiu aí basicamente em 1985, com dois irmãos franceses, o Bruno e o Dominique. E, posteriormente, só veio ter o seu primeiro circuito mundial nos anos 2000. Um esporte novo, Jorge? Sim, esporte novo, se você for levar em consideração todos os outros esportes, principalmente os esportes náuticos, né? Mas, assim, já somos olímpicos, né? Já é um esporte olímpico, eu acho que é um dos esportes mais, assim, que conseguiu ser olímpico em mais breve tempo, né? E a gente tem uma indústria toda voltada para o kitesurf no estado do Ceará, né? Isso contando que o nosso vento e as nossas condições favorecem a prática do kite, né? Show de bola. Jorge, antes de iniciar, fala aí um pouquinho aí dos teus diplomas que tu tem, aí um pouquinho da tua associação, do que tu é associado. Quais os teus, podemos dizer assim, aquilo que tu é capacitado dentro do kitesurf aqui, porque você é muito visado no Norte e Nordeste, não é isso? Então, a prática do kitesurf, né, principalmente para quem vai iniciar no esporte, quem tem curiosidade, é sempre interessante saber se a escola que você vai frequentar ou que você busca fazer o curso, escola ou instrutor, primeiramente precisa de uma certificação, né, que é da ABK, Associação Brasileira de Kitesurf, tá certo? E no estado do Ceará também temos alguns cursos complementares, como o Kitesurf Guarda-Vida do Corpo de Bombeiro, né? Inclusive na pessoa do Major André, de toda a equipe que faz lá esse projeto, é um projeto excelente, eu participei, né? Foi uma das primeiras turmas de 2020, fomos a primeira turma. E tem as associações, tem a Associação AKCA, no qual eu sou associado, né? Por ser nativo lá do Cauípe, nasci em Caucaia, então achei interessante. E a minha vida profissional no kitesurf, como também aconteceu lá, eu me associei à KCA. Então, hoje a gente, no meu caso, né, eu tenho a minha certificação de nível 1 de ABK, que é a Associação Brasileira do Kitesurf, né, que, inclusive, ela foi fundada justamente no mesmo período do Mundial de Kitesurf, né, e hoje em dia, para você atuar no mercado brasileiro profissionalmente de kite, você precisa ser certificado pela ABK. Show de bola, Jorge. Falando um pouquinho desse nível de instrução, nós temos até o nível 3, não é isso? O nível 1 realmente são para aqueles instrutores e pessoas que não têm nenhuma instrução, podemos dizer assim, nenhum contato com o kite, não é isso? Basicamente, o curso da Associação Brasileira de Kitesurf, para você ser um instrutor, você tem que primeiro preencher uma série de pré-requisitos, né? Você já ter um envolvimento profissional com kitesurf, né? Inicialmente ali como assistente, e depois você fazer uma clínica de formação, tá certo? Então, assim, vai ter o nível 1 e vai ter o nível 2. Para você atingir o nível 2, você tem que passar obrigatoriamente pelo nível 1. E tem instituições internacionais, né? Que aí são instituições privadas como a ICAO, que é a Organização Internacional de Kitesurfistas. Que aí você também pode se certificar e você dá aula em qualquer parte do mundo, né? A BK habilita você dar aula em qualquer parte do Brasil, a AICO ele habilita qualquer parte do mundo. Bom, gente, o George Wagner, ele que é um cara da nossa comunidade, viveu altamente ali, praticamente a vida toda na Barra do Ceará. Sim. E você já imaginou viver do esporte da maneira que você vive hoje, George? Assim, pensando um pouquinho na tua adolescência?
Não, na realidade eu mesmo nem imaginava assim, viver de qualquer esporte, né? Principalmente do kitesurf, que eu sempre achei um pouco distante da minha realidade, né? Mas eu nasci, né? Eu fui criado na Barra do Ceará, cheguei com 1 ano de idade, 2 anos de idade, mas nasci no Cauípe, né? E lá é o berço mundial do kitesurf, onde tem vários campeões do mundo, o tetracampeão do mundo é meu conterrâneo, Carlos Mário Bebê. Então, assim, a gente já tem meio que no sangue, a gente brinca lá, né? No Cauípe. E fora ele, já tem um histórico também, né, do Alexandre Goiaba, Evandro da Silva e vários outros nomes fortes no mundo do kitesurf que surgiram lá num Cauípe, né? E aí, em determinado momento, mais para frente da minha vida, vinha acontecendo o mundo do kite e tal, e eu sempre vendo de uma maneira paralela, né? Sempre achando muito bonito, mas nunca tinha interagido ainda, ou ao menos tinha tido a iniciativa de querer aprender o esporte. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu estava trabalhando lá na região do Pecém e aprendi o kitesurf junto com meus primos, com os conterrâneos de lá. E isso foi automaticamente que me levou para a prática profissional do esporte. Eu não pensava em aprender o kitesurf para ser instrutor. Eu queria só mais um esporte para me divertir, né? Mas daí para frente as coisas foram tornando profissionalmente e, enfim, hoje a gente vive profissionalmente do esporte. O George Wagner, gente, que também, além de instrutor de kitesurf, ele é empresário, ele tem a barraca dele, Vila do Kite, tá bom? E aí a gente vai estar colocando aí as redes sociais dele para que você possa estar seguindo, curtindo, compartilhando. Se eu fosse você, eu ia lá visitar, viu? É um point que eu vou te dizer, que traz tranquilidade, traz ali uma paz, traz uma vibe diferente lá, né, Jorge? Na realidade, assim, o Vila do Kite, ele já é um projeto um pouquinho mais futuro do meu início no kitesurf, é óbvio, né? E também foi algo que também não foi planejado, né? Assim que eu aprendi o kitesurf no Cauípe, eu voltei para a Barra do Ceará e continuei minha vida lá. E na prática do kite, eu não consegui mais me desvincular do kitesurf, né? E essa bagagem veio comigo. E também veio muita amizade comigo e muitos amigos que se interessaram. E por eu ter me desenvolvido bem ali inicialmente no esporte, a gente fundou um primeiro grupo, digamos assim, para a gente fortalecer o kitesurf em áreas que não eram praticáveis em Fortaleza, no caso a Barra do Ceará, né? A gente tinha a galera que já praticava na Praia do Futuro, já praticava no Porto das Dunas, o Combuco é o centro do kite aqui no estado e no Brasil, mas na Barra do Ceará em si, não existia a prática do kite, né? Não profissionalmente com kite point, com uma cena de kitesurf que até então hoje existe. E na minha cabeça a gente precisava realmente de trazer e democratizar esse esporte. Eu achava que é um esporte muito, muito, muito bacana, né? Um estilo de vida e que merecia realmente ser democratizado para um lugar tão bonito como a Barra do Ceará, né? Show de bola. Vamos falar um pouquinho de você, Jorge, do seu pessoal. Vamos deixar um pouquinho aí a escola de kite para um ponto mais futuro, falar um pouquinho do George. É falar do meio esportivo, sim. Ele que tentou aí o basquete, tentou aí primeiramente o futsal, o primeiro contato sempre é o futsal. A gente está no Brasil, então todo mundo tem contato com a bola, né? E aí também tentou o surf, chegou a praticar o surf, chegou a ficar em pé na prancha do surf? Na realidade eu nunca surfei de quilha, né? Eu tive alguns contatos ali com a quilha e tal, mas sempre surfei de bodyboard. Meu primeiro contato com o mar ali foi com bodyboard. E até eu brinco, a gente tem um grupo de família, né? E aí também tem meu tio, tá? Os conterrâneos do Cauípe. E a gente brinca muito nesse contexto pô, se eu não fosse isso, o que seria, né? Eu não me vejo mais fora do mar. Se eu não fosse velejador, talvez eu fosse um pescador. Eu teria que ser alguém ligado ao mar, entendeu? Por conta disso. A gente sempre fala, os meus parentes mais antigos, né? Usavam a vela para buscar os alimentos. Porque meu avô era pescador, né? Então, eles usavam a vela e a força do vento para buscar o mantimento para a família. Hoje a gente faz o mesmo, né? Só que com uma vela menor, um pouco mais... com mais tecnologia, né? A gente também utiliza a vela para sobreviver. Podemos dizer, meu escritório é na praia, estou sempre na área. Literalmente. Gente, esse aqui é o George Wagner, instrutor de kitesurf, está aqui batendo um papo legal com a gente. E ele vai responder mais uma pergunta, que é... George, antes do kitesurf, chegou aí de repente meio que desordenado, meio que não planejado na sua vida. O que é que mudou na tua vida em relação ao kitesurf? No que diz amizade, estilo de vida, entre outras coisas. Assim, para quem me conhece, né, antes da prática do kite e de todo esse envolvimento que eu tenho com o esporte, tem uma visão, ou me conhece de uma maneira
bem diferente, né? Depois do kitesurf, a gente, na realidade, quando você se encontra em qualquer área, principalmente na área profissional, né? Eu acredito que eu sou um dos poucos privilegiados, né? Trabalho com o que gosto e faço o que gosto, então para mim não é nem um trabalho, já se dizia muitos pensadores, né? Quando você ganha se divertindo, é mais lazer do que trabalho, né? Com certeza. Mas enfim. E aí o que acontece? O kite, ele me proporcionou de uma maneira na questão da promoção, principalmente pessoal, né? E a gente, através do kite, do trabalho com a Vila do Kite, a gente conseguiu promover também na Barra do Ceará, que é o Marco Zero de Fortaleza, um desenvolvimento total com a comunidade, né? Hoje a gente tem um trabalho muito forte lá, a cena de kitesurf da Barra do Ceará realmente começou com o nosso trabalho, né? A gente começou ali praticamente do zero, não tinha nenhuma estrutura de kitesurf. E acontece que hoje já tem 4 escolas, tem a Vila do Kite, tem mais 3 escolas, né? Mas todo mundo aí já veio orbitando por conta do Vila do Kite. E o Vila do Kite realmente foi uma proposta, mas era uma certeza que eu tinha. Porque a Barra do Ceará oferece as melhores condições para a prática de esporte à vela que qualquer esporte necessita. A gente tem um mar muito flat, um mar raso, abrigado. As condições de vento são ímpares, né, assim, no mundo. E é até curioso, porque o melhor lugar do mundo para se praticar o kitesurf é o Ceará. Todo velejador do mundo sonha em vir velejar no Ceará. A gente tem um vento e umas condições muito específicas, né? É igual o surfista. O surfista, quando ele aprende a surfar, ele quer ir no Havaí, pegar uma onda. Então, todos os velejadores do mundo vêm para cá. E através do kite, a indústria do turismo é muito forte, né? Você tem o litoral oeste, que eu gosto de chamar de litoral norte. Você saindo do Combuco até Bitupitá, você vai ver todos os empreendimentos que desenvolveram através do nicho do turismo, né? Então, é uma indústria o kitesurf, emprega muita gente. E na Barra do Ceará não tem acontecido diferente, né? A gente vê lá cada vez mais está crescendo, está desenvolvendo para o nosso tempo de trabalho, que só estamos lá há 6 anos. Então, assim, é um negócio que está correndo alucinantemente, como tu falou, não é pretencioso, mas isso vai acontecendo sem essas pretensões, né? É isso aí, Jorge. E quando nós conseguimos, assim, ter um crescimento exponencial frente à nossa comunidade, nós queremos ajudar e você não é diferente, não é mesmo? Então, fala um pouquinho aí do que o kitesurf, de como tu consegue proporcionar o kitesurf para dentro da comunidade lá da Barra do Ceará. Assim, o kitesurf ele tem esse, eu diria, né, eu vou até usar esse termo, não sei se existe, é um empoderamento social, digamos assim, né? A Barra do Ceará, por muito tempo, ela foi eu diria que ela tem um estigma, né? Quando você falava em Barra do Ceará, para as pessoas que não frequentam, que não conhecem, achava, poxa, é um lugar perigoso, é um lugar que não é, sabe, não é bacana você levar sua família, E quando você chega lá, pelo contrário, a Barra do Ceará ela tem uma estrutura de orla muito boa, entendeu? Estacionamento, tem quiosque, tem... E como eu já falei, por natureza, Deus já abençoou a Barra do Ceará de uma maneira que nenhum lugar de Fortaleza você se pratica qualquer esporte à vela. Não só o kitesurf, né? Você tem ali os picos de surf, que são clássicos, a boca do Rio Ceará ali. Você tem o polo de lazer e você tem a prática do kitesurf em uma área que era praticamente abandonada, né? E tem a prática do Indy, e agora a gente recebe até barcos à vela lá, né? E como que eu sei que lá é uma área boa para a prática do kitesurf? Primeiro, antes de montar a escola, a minha primeira observação era saber de que maneira a geografia do local ia influenciar no vento, né? Então, quer dizer que você fez todo um estudo embasado da área geográfica, de como que corre o vento lá, entre outros aspectos. Sim. E até porque, para a nossa segurança, para a segurança do velejador, você precisa de uma área de no mínimo 50 metros, o dobro de linha, para você baixar e subir o kite, ter uma área, né, livre. E ainda voltando para essa questão do desenvolvimento social da comunidade, com o kitesurf, eu comecei lá a dar aulas, né, para alguns colegas, e até então a gente não tinha um ponto específico, a gente ficava numa barraca lá muito conhecida, mas assim, para quem não é da Barra do Ceará e que deseja conhecer, dia de domingo de manhã sempre rola o racha da galera, todo mundo vai para a praia. E aí a gente ficava em uma região que estava todo mundo jogando e não tinha espaço para o kitesurf, né? E aí, a partir desse momento e desse crescimento da cena, eu percebi que eu precisava realmente de um lugar, de um espaço que fosse favorável ao kite, né? Mas que fosse na Barra do Ceará, meu bairro que eu cresci. Daí a gente começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar ali, ver os lugares, e aí eu decidi, né, colocar em um local onde que todos os quiosques eram abandonados, onde a praia ninguém ia, ninguém frequentava, se o cara tinha um móvel velho, jogava lá. Então, assim, uma área totalmente, sabe, inóspita, assim, não tinha vida.
não é? E aos poucos a gente foi transformando. E justamente hoje essa área é uma das áreas mais democráticas, né? Onde que transformou. Então você vê a transformação do kite, né, na comunidade nesse sentido, né? E através do kitesurf e da cena que foi implementada, hoje a gente somos palcos para receber vários outros eventos internacionais lá. E isso para mim é o maior legado, a gente poder oferecer e proporcionar uma visão da Barra, uma vivência e o contato para muitas pessoas que jamais iriam lá para a Barra do Ceará conhecer pelo estigma do nome, né? O estigma que está relacionado ao nome do bairro. Mas pelo esporte ele quebra esse estigma e leva a pessoa lá para praticar. Então pessoas que jamais imaginariam estar praticando kitesurf na Barra do Ceará, hoje estão lá, entendeu? A gente recebe gente de Fortaleza, de todas as partes de Fortaleza, recebe gente do Brasil e do mundo lá hoje. Daqui a pouco a gente vai estar falando qual o endereço lá da Vila do Kite. Você proporcionou aí junto claro, há uma grande amizade, há um estudo embasado, como você falou, de trazer até mesmo competições internacionais para a Barra do Ceará. Isso é de grande valia para a comunidade. Eu quero te dar aqui, Jorge, os parabéns, primeiramente, por tentar revitalizar aí a grande área da Barra do Ceará. Você realmente é um pioneiro, um empoderado, é um cara que precisa ser visto como está sendo hoje, para que mais pessoas possam se inspirar em você, viu, Jorge? Parabéns. Poxa, obrigado. Assim, dentro dos aspectos sociais, você também tem os seus projetos sociais, não é mesmo? Você ensina lá as crianças carentes. E dentro desse projeto social, além do aspecto técnico, além do fundamento do esporte, o que mais você consegue ensinar para esses jovens? Na realidade, eu já nasci com isso e eu penso que a minha formação também me leva muito a isso. Eu sempre trabalhei com educação, sempre trabalhei com pessoas, né? E eu sempre fui um crítico muito dessas ideias formadas, de você deduzir a pessoa, de onde a pessoa vem, já trazer consigo, né, uma sombra de alguma coisa. Para mim, quando você nasce criança, e simplesmente criança, agora todo mundo é reflexo do meio que vive, né? E de repente, quando você proporciona a uma pessoa aprender um esporte novo, seja ele o kite ou qualquer outro esporte, você começa a proporcionar ele também várias aberturas de janela, né, de repente de portas, para que eles possam conhecer outras pessoas e transformar. Assim, o meu empenho maior não é nem na prática do kitesurf, sabe, de incentivar, claro, eu como amante do esporte quero que a minha comunidade também pratique. Mas hoje lá a gente já emprega, né, diretamente, no mínimo 5 a 6 pessoas lá no Vila do Kite, fora os outros kite points que tem lá. Então a gente vê que o kitesurf ele emprega não só, ele gera renda não só para nós, né, mas para toda uma comunidade do entorno, entendeu? São no mínimo ali 15 famílias, 20 famílias trabalhando diretamente com kitesurf. E fora isso já existe a oficina de reparo que não existia na cena da Barra do Ceará. E hoje a gente realmente, como o Vitor colocou, o trabalho que a gente desenvolveu lá, eu não fui o primeiro velejador da Barra do Ceará, é importante que diga isso, fique claro, né? Eu não fui o primeiro velejador, já existiam velejadores lá, bem antigo, bem mais antigo do que eu, porém eu fui a primeira pessoa que com a visão de empreendedor, falei, não, vou apostar nisso daqui. E alguns até, sabe, de maneira brincando, falaram, pô, Jorge, tu não vai chegar a lugar nenhum, quem que vai fazer kitesurf na Barra do Ceará, não é? E a galera tirava muito isso, pô, tu tá num porto de jangadas, não vai ter espaço para a prática do kite. E pelo contrário, hoje em dia tudo aquilo que era dificuldade, a comunidade, os jangadeiros, é o que favorece a prática do kite, entendeu? Essa é a galera que contribui para o crescimento do esporte lá. Show de bola. Gente, esse é o George Wagner. Quem quiser seguir aí o George Wagner, ó, vai aí no @Vila do Kite, tá? Tem um Instagram pessoal também, @George Wagner, @Vila do Kite, __, que diga-se de passagem, são 2 underlines no final, tá, gente? Então aí vai estar passando aqui embaixo na tela para que você possa tá acessando lá e sabendo onde é esse point, que é um point maravilhoso, tem uma vibe maneira. Eu particularmente sempre que posso tô lá. Inclusive quero mandar aqui um abraço para a Lorena Galvão, que é minha prima, certo? E está sempre fazendo a sonzeira lá. Sempre tá lá fazendo aí uma sonzeira legal e canta muito bem fazendo os eventos lá, né, Jorge? Sim. Ainda num tocante dessa parte de evento e questões assim relevantes, no ano passado, a gente entramos para a história, né, a Barra do Ceará e a Vila do Kite, como o primeiro evento de wingsurf, né, que é uma modalidade nova dentro do kitesurf. E o primeiro evento, o primeiro campeonato a nível nacional aconteceu na Barra do Ceará. Então a gente já conseguiu realmente colocar o nome na história do esporte à vela, literalmente, né? É moral!
Vila do Kite contribuiu para a cena que existe hoje com o nosso trabalho. E a Vila do Kite também, mais uma vez, colocou o nome da Barra do Ceará no contexto histórico do esporte, que é o Wing Surf, né? A primeira competição nacional foi feita na Barra do Ceará. Eu queria, assim, também destacar todo o envolvimento da comunidade em prol do kite, né? Hoje em dia a gente vê a cena muito grande crescendo e o envolvimento da comunidade é parte fundamental nisso, é parte importante, pelo respeito que tem pelo nosso trabalho, entendeu? E para quem me conhece na Barra do Ceará sabe que a gente tem envolvimento com vários outros trabalhos. No tocante do social, a gente tenta fortalecer não só o nosso trabalho, mas todas as outras entidades sociais que estão ali ao nosso lado. Show de bola, Jorge Wagner. Jorge, o kitesurf ele é um esporte que precisa de equipamentos. E aí vamos falar agora de um investimento que é você ter que, podemos dizer assim, fazer a compra de alguns equipamentos para poder praticá-lo. Fala um pouquinho sobre esses equipamentos aí. Então, o kite, ele, assim, a parte ruim, né, digamos assim, a parte menos democrática do esporte ainda é porque todo equipamento ele é importado. A gente tem quase, muito pouco ou quase nada aqui no Brasil, né? E claro, tudo que é importado encarece bastante. Então, assim, o custo do esporte ainda é um pouco elevado, porém, o kite hoje já está bem mais democrático. Você consegue equipamentos seminovos que lhe dão garantia aí de um uso legal, tendo toda a revisão de um profissional, entendeu? Aí também vai muito da importância do profissional que está lhe acompanhando. Falando um pouquinho também desse investimento para a área social, como que tu consegue conciliar esse investimento que você falou que é importado, trazer aí para o meio social e aí consegue dar aí para esses jovens aí um pouquinho dessa prática? Na realidade, eu gostaria até de fazer mais. Porém, o nosso trabalho é muito reduzido, né? Reduzido por questão de tempo, né? A gente não consegue realmente fazer o que a gente pretende, né? E de uma maneira realmente se doar mais, né? A gente tem, é o que eu te falei, a gente tem um compromisso não só de estar promovendo o kitesurf, mas também tem um compromisso com todo mundo que trabalha com a gente ali. Então a gente tá muito focado também na questão do trabalho. Porém, existem trabalhos lá hoje em dia de escolas de kitesurf social, né? Para quem quiser procurar, pode procurar o projeto Aloha, do Valber Firmino, que é um fotógrafo local. O cara, meu irmão, eu sou fã desse cara, entendeu? Puta fotógrafo, o cara já foi até para a Holanda para divulgar lá no museu da Holanda as fotos sobre a Barra do Ceará. O cara fotografa a Barra do Ceará, conhece a Barra do Ceará como ninguém, cresceu, é raiz mesmo lá. E para mim esse cara faz um trabalho lá de divisor de águas, né? Então, quem quiser, nessa questão social, entrar em contato com o kitesurf, é só procurar Projeto Aloha com o Valber Firmino. Puta fotógrafo, o cara, meu irmão, tudo que ele faz muito bem. É um cara acima de qualquer mérito. E um cara, meu irmão, da gente, assim, pode chegar que o cara tá sempre acessível. É moral! É moral, meu produtor, se viu? O Jorge Wagner, ele conseguiu trazer também competições para o Vila do Kite. Competições essas que já foram citadas aqui, até mesmo competições internacionais. Jorge, cita algumas dessas competições. Claro, você não vai conseguir citar todas, mas cita aí as mais importantes e como é que foi o movimento lá no Vila do Kite. Então, na temporada do ano passado, 2020, a gente começou realmente a dar mais espaço para esses eventos. A gente conseguiu ter mais estrutura para receber também, não é? E aí tivemos, entre eles, né, a gente tem um evento que acontece em setembro chamado Molocabra. Você pode até procurar, né? Já deixo a dica lá. É um evento que ele reúne 9 modalidades esportivas, né, náuticas, em um mesmo evento, é chamado de Downwind. O Downwind oficial acontece nos Estados Unidos, no Havaí, entre 2 ilhas. E aqui ele acontece saindo do Yacht Club. E são 3 etapas. A primeira etapa é Yacht Club Vila do Kite, que é chamado Marco Zero. Segunda é Yacht Club Imparana, né, Barraca da Zenilda, eu acho. E a terceira etapa é Yacht Club Combuco, certo? E aí você vai ter canoa havaiana, você vai ter surf ski, você vai ter wing, você vai ter o kite foil, você vai ter várias, são 9 modalidades, são tantas modalidades que eu nem consigo decorar todas. Mas assim, todas acontecendo na orla de Fortaleza, né? E basicamente todo mundo parando na Vila do Kite. Então, hoje em dia, a Vila do Kite ela faz parte desse cenário do esporte náutico dentro do estado do Ceará, né? A gente conseguiu, é o que eu te falei, a Barra do Ceará ela democratizou, ou ela está sendo redescoberta
pelo potencial natural para a prática do esporte náutico, né? Esse é o George Wagner. Já estamos quase encerrando aqui a nossa pequena entrevista, conhecendo aí um pouquinho desse esporte novo, que é o kitesurf, que foi trazido aqui para a Barra do Ceará. Claro, já existiam outros velejadores, mas o George Wagner conseguiu idealizar aí um projeto gigantesco, que hoje é a escola de kitesurf, além de ter a sua barraca Vila do Kite. Então, para encerrar, a última pergunta, George, o que seria o George sem o kitesurf hoje? Cara, eu não consigo me imaginar sem um kite, né? Eu diria que o kite chegou na minha vida e me tomou de assalto. E eu também, claro, me preparei para isso e hoje eu vivo profissionalmente do kite. Antes de encerrar, eu queria só destacar a questão do kite point, né? Por que existia uma barraca de kite? Aconteceu que justamente nesse período que a gente dava aula, a gente percebeu que a gente precisava de um espaço que oferecesse serviço direcionado aos velejadores, né? Então a gente precisou montar uma estrutura de bar e cozinha para atender. E aí, inicialmente era para atender velejadores, hoje em dia não. Todo mundo da Barra do Ceará, todo mundo de Fortaleza, que está a fim de curtir um ambiente familiar, super saudável, vai lá. Quem quiser seguir Kite Point VDK também, que é um Instagram só da barraca de praia, né? A gente chama restaurante, mas é uma barraca de praia. E aí você pode ir com sua família, tem prato para família, tem prato para executivo, tem opções lá. E sempre tem, além dos eventos que acontecem no Kite Point, né? Na nossa escola lá, na Vila do Kite, tem sempre os eventos culturais, né? Que é os domingos e aos sábados sempre tem música ao vivo lá com a galera que faz a cena do kitesurf, que toca nos outros picos também. É isso aí, além de ter tudo isso, tem aquele chá de boldo gelado, que só quem curte aí um sábado de kitesurf, um domingo de kitesurf, olha gente, eu vou lhe dizer, viu? Lá na escola de kite, lá na barraca VDK, não é isso mesmo, Jorge? Na barraca VDK, da Vila do Kite, tem aquele chá de boldo gelado, para que você que quer curtir aí com sua família, um ambiente diferente, uma vibe gostosa. Jorge, deixa lá o endereço para quem quiser chegar lá, curtir essa vibe legal. Eu mesmo, sábado, se Deus quiser, vou estar lá relaxando lá, tomando um chazinho de boldo. Galera, é muito fácil de chegar, tá certo? Para quem vai sentido centro, Barra do Ceará, é o primeiro quiosque, e quem está sentido Barra do Ceará Centro é o último. Vila do Kite não tem errado. Estacionamento mesmo na frente do pico, então não tem problema de deixar o seu carro lá. É um ambiente super seguro, beleza? E, mais uma vez, eu quero só destacar aqui a importância que a gente tem de promover na promoção do Marco Zero. A gente que é uma tecla que eu sempre bato, né? Sempre que estamos viajando em qualquer outra cidade que você vai no Marco Zero, sempre tem uma vida pulsante. E a Barra do Ceará, por muito tempo, foi esquecida, né, das políticas públicas. E através, hoje em dia, do empreendedorismo, o poder público assim, tem ajudado bastante, contribuído, né? Mas assim, a galera que está lá fazendo a cena, a gente promove muito essa questão do Marco Zero. Então a gente sempre usa o Marco Zero como referência, o Marco Zero de Fortaleza. Quero agradecer a você, George Wagner, por se fazer presente aqui, além de ser um profissional de alta qualidade, conhecido no norte e nordeste do nosso país. É também meu amigo pessoal, estudamos juntos na escola, participamos aí de uma mesma banda, né, Jorge? Aí são histórias para outra resenha. Eita, meu diretor já está aqui fazendo aquela resenha junto com o Arcelino Neto, que é o nosso produtor, que aí tem. Tem ou não tem, meu produtor? Tem sim. Então, George Wagner, muito obrigado. Deixa teu WhatsApp aí, teu telefone, para quem quiser entrar em contato e quiser ir lá fazer uma aula experimental de kite. Sim, galera, é o seguinte, para você que pretende começar num esporte, que achou interessante, quer saber como que funciona, me procura nas minhas redes sociais, né? Vila do Kite, @Vila do Kite, Instagram, _, @KitePoint VDK, e no meu WhatsApp, que é 85 Fortaleza 987-77-7085, certo? E aí eu vou estar passando todas as informações que você precisa para a prática segura do esporte. Aí vai ser só lazer, tá? E mais do que nunca, tá do lado desse cara aqui também, que, enfim, muitas histórias. Muitas histórias que são para outra resenha. Agradeço a você, curte, compartilha, comenta aí a nossa web TV Lente Digital no YouTube, segue lá também no Instagram, @de frente com a lente, e segue também o nosso grupo principal, @Grupo Lente Digital. A você eu desejo um ótimo fim de semana e fiquem com Deus. Até mais, jogador. Tchau, tchau. Falou.